Quero conversar um pouquinho com você hoje sobre a parábola do filho pródigo, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda ou da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda ou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nós estamos vendo aqui uma passagem da Bíblia, né? Muito importante, que fala muito ao nosso coração, né? Que eu penso assim, a herança, repartir os bens dos pais, isso é depois que eles partem, né? Depois da partida deles. Então eu fico imaginando assim a dor no coração desse pai, né? Por esse filho ter tomado essa decisão, mas mesmo assim ele não reagiu contra, ele fez, realizou o pedido do filho, né? O pai atendeu o pedido do filho e repartiu a herança, entregando-lhe a parte devida. Então eu fico imaginando que dor no coração deste pai. O rapaz juntou tudo, diz a palavra, né, e partiu para longe em busca da sua liberdade. E ele se afasta, deixando para trás tudo o que recordasse pai, irmão e conselhos. Deus, ele nos criou para vivermos junto dele. Na sua casa há abundância. Os filhos não perceberam isso. E o mais novo pede ao pai sua parte na herança, pelo fato de estar debaixo da autoridade do pai. Ele pensou que não seria possível usufruir desta abundância. Seu primeiro pensamento foi independência. Era tudo o que ele queria. Ele queria ser independente, né? Independente.
Só que, no passar do tempo, ele viu que as coisas lá fora não eram tão fáceis como ele pensava, né? O que esse jovem não sabia é que a satisfação de viver não estava em todas estas coisas, em ser independente, em ficar longe das pessoas que o amavam, ficar longe de todos, em gastar à vontade em diversões passageiras. É o que acontece. É o que acontece nessas situações. O perigo de gastar tudo com diversões passageiras. A verdadeira razão de viver é encontrada em uma posição no coração, em conhecer a intenção e o propósito do Pai para a vida do filho. Somos filhos. Temos que tentar entender, encontrar, né? E ver qual é a intenção do Pai para as nossas vidas. É no Senhor que encontramos toda a liberdade, toda a felicidade. Não existe outra forma de sermos felizes, nos afastando do Pai. Em João, capítulo 8, versículo 32, diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o seguinte, as pessoas muitas vezes até ficam, às vezes, muito tempo dentro da igreja, mas elas não buscam ter intimidade com Deus, de conhecer o Senhor verdadeiramente como Ele é, de conhecer a palavra dEle. E a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres quando buscamos a presença do Senhor, quando buscamos conhecer o Senhor através da sua palavra. Quando temos Jesus como alicerce da nossa vida, a palavra do Senhor como alicerce das nossas vidas. Você conhece a intenção de Deus para a sua vida? Muitas pessoas não conhecem não, né? A gente veja muito isso, né? Por que e para que você nasceu? Será que sabemos, nós temos dialogado com Deus e perguntado para Ele por que e para que eu nasci? Nós devemos questionar isso com Deus. Qual o propósito daquele que o criou? Daquele que nos criou, qual é o propósito? Nós temos que orar, buscar conhecer a palavra de Deus para saber qual é o propósito dele, né, para a nossa vida. Você já passou por algo semelhante ou está passando, como esse jovem aqui? Se algo parecido está acontecendo com você, algo assim parecido com isso que aconteceu com esse jovem, né? Se você passou, ou se algo parecido está acontecendo, você está passando, está acontecendo com você. Se isso estiver acontecendo, corra para os braços do Pai. Porque está escrito no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É isso que nós devemos fazer. Ele é o nosso socorro bem presente. Nós temos que correr para os braços do Pai, porque é ali que nós vamos encontrar repouso, refrigério, fortaleza e entendimento. Nosso entendimento ele só vem do Senhor, de mais lugar nenhum. Em Isaías 49, verso 15 diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, para que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim.
Olha só o cuidado de Deus para conosco. Em Zacarias capítulo 2, no verso 8 diz, né? Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Que coisa mais linda. Você consegue tocar na menina do seu olho? Não dá, né? É para você ver o quanto somos preciosos para o Senhor, como é que Ele nos tem, como é que Ele nos vê, como Ele nos ama. Ele nos tem na palma da mão dEle, tudo está diante dEle. Nada nós podemos fazer que fique oculto aos olhos do Senhor. Tudo está perante os olhos do Senhor. De nada nós podemos esconder. Às vezes as pessoas querem fazer aquela coisa, sabe, esconder. Colocar debaixo dos panos, como se diz. Varrer para debaixo do tapete, como se Deus não visse. Nada fica oculto diante de Deus. Nenhum pensamento fica escondido, porque Ele vê todas as coisas. O filho aqui nesse texto estava na casa do pai, desde que nasceu, mas não tinha entendido o valor, o significado de estar na casa do pai, de conviver com os ensinamentos do pai, e preferiu sair pelo mundo. Quantos têm feito esta escolha e têm pago um alto preço, como este jovem, que chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos? Que coisa triste, ele saiu de um lugar de tanta abundância, que ele tinha tudo com fartura, para chegar a este ponto, e não valorizou tudo aquilo que em família construíram, e a parte que tocou para ele, ele destruiu tudo. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Por mais errado que nós muitas vezes podemos nos encontrar, nos achar, mas quando nos arrependemos e quando buscamos o Senhor de todo o coração e de toda a alma, nós vamos encontrar. Nós achamos o Senhor. Assim acontece com todos nós, quando chegamos a situação extremas, desertos, como nesta pandemia que com certeza, né, trouxe muitas tristezas para muitas famílias, essa pandemia que a gente acabou de passar. Na verdade, não acabamos ainda, está por aí, né? Ainda temos que tomar um certo cuidado, né? E entre tantas outras coisas que aparecem, tantas enfermidades, tantas coisas horríveis. E aí, quando chegamos a esta situação, aí lembramos do Senhor. Quando chegamos aos desertos áridos, por situações terríveis na nossa vida, é que vamos lembrar, né? E foi isso que aconteceu com o filho pródigo, né? Com esse filho. A gente sabe que existem muitos pródigos por aí afora, que dependendo da situação que vão enfrentar, daí vão lembrar, né? Vão lembrar e voltarão para a casa do Pai, porque se isso não acontecer, se não houver um arrependimento, se não lembrarem, se não se arrepender, não tiver um coração arrependido, um coração pronto a pedir perdão, a perdoar, a situação será trágica. O fim dessa pessoa será terrível. Você lembra de Jó?
Quem foi diante de Deus pedir permissão para tocar em tudo que Jó tinha, para roubar a felicidade de Jó para com Deus. Assim Satanás deve ter feito em relação a esse jovem também, né? E com essa pandemia que a gente passou e muitas enfermidades que a gente enfrenta, com certeza ele chegou diante de Deus, né? Pedindo para poder tocar nas pessoas, né? Cabe a nós manter a nossa fé. Nós temos que ter um coração arrependido, se arrepender, buscar pela palavra de Deus, buscar em oração, buscar ter intimidade com Deus e manter a nossa fé e crer, né? Nossa esperança e confiança no Senhor, como fez Jó. Eu acho que todos conhecem a história de Jó, né? Tudo o que aconteceu com esse homem. Depois de tudo que Jó passou, lá no capítulo 42, no versículo 2, né, o último capítulo do livro de Jó, ele diz para o Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele creu, mesmo diante de uma situação terrível que ele chegou. A palavra diz que Jó estava na rua, assim, ó, que a esposa já nem, ou ele mesmo não queria, a palavra não explica direitinho ali, mas a própria esposa mandava ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? Jó foi só ferida, se coçava com um caco de telha, né? Mas ele não desistiu de crer no Senhor. E lá bem no final, ele teve alguns questionamentos durante todo o texto ali, que fala, né, do livro de Jó, mas lá bem no final ele disse: eu bem sei que tudo podes. Ele reconheceu que Deus podia todas as coisas, né? E que nenhum dos planos do Senhor poderia ser frustrado. Ele veio o entendimento para ele que aquilo que estava acontecendo com ele era um plano de Deus, era uma permissão de Deus. E Jó recebeu tudo em dobro, tudo que ele perdeu, inclusive os filhos. A palavra diz que os filhos que ele teve foram mais formosos ainda do que o que ele tinha antes de acontecer toda a tragédia que aconteceu com ele. Voltando para o filho pródigo, quando ele chega nesta situação de querer comer a comida dos porcos, meu Deus, que situação terrível! Então ele lembra da casa do pai e tudo que tinha em abundância. E um grande arrependimento toma conta dele. E ele toma uma decisão. Decisão esta que não foi nada fácil tomar. Não foi nada fácil. Muitos preferem dar murros em ponta de faca, como se diz por aí, um ditado popular, né? Com um coração endurecido, a mente petrificada, do que abrir a mente e o coração para o Senhor. Fica ali engessado e provar o melhor de Deus para a sua vida. Que coisa triste! Muitos acabam drasticamente por não ter um coração aberto para o Senhor. Um coração arrependido para provar o melhor de Deus. Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Esse jovem se sentia sujo, indigno, envergonhado, humilhado, desonesto com o pai, consigo mesmo, pelo fato de ter perdido toda a sua herança em coisas fúteis. Mas ele toma coragem e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso está no versículo 18 e 19. Ele cumpriu o que havia dito. Levantando-se, foi ter com seu pai. Eu fico imaginando aquele pai, depois que o filho partiu. Com certeza, todos os dias, quando eu leio essa passagem, eu fico assim, eu me coloco no lugar desse pai. E eu fico imaginando assim, aquele pai da janela, da porta, do portão, ficava olhando ao longe na esperança de seu filho voltar. Com certeza, ele ficava ali, na esperança de seu filho voltar. E de repente, em um daqueles dias, ele avista, ainda muito longe, oh meu Deus, aquele mendigo todo sujo, maltrapilho, se aproximando. Aleluia! O pai reconhece que é seu filho e sai correndo ao seu encontro e abraça, beija-o e manda preparar o que tem de melhor para festejar a volta do filho. E diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quero dizer para você, nunca pense que é tarde demais para você reconhecer o seu erro, para você voltar para a casa do Pai, para você voltar para os braços do Pai. Nunca é tarde para arrependermos e pedirmos perdão, pedindo perdão a Deus, aqueles que ofendemos, que machucamos, que ferimos, e retornarmos para a casa do Pai, para a presença do Senhor. Você não consegue imaginar, sabe? Eu estou convertida já em dezembro, 9 de dezembro deste ano, vai para 22 anos. Quero dizer para você, eu estou com 68 anos e vai fazer 22 anos que eu me converti. Na minha vida eu passei tudo que você possa imaginar. Tudo de terrível que você possa imaginar. Mas eu nunca deixei de buscar o Senhor, de crer. Depois que eu me converti, então, meu Deus, Ele tem, assim, feito maravilhas na minha vida. Aí você pode perguntar, mas irmã Terezinha, depois que você se converteu, tudo virou um mar de rosa? Tudo virou maravilha na sua vida? Não. Eu quero dizer para você que não, porque o inimigo das nossas almas, ele luta bravamente. Ele não desiste, não, de nos roubar do Senhor. E eu enfrentei coisas terríveis depois que eu me converti. Mas eu nunca deixei de olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, que é o Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca deixei de buscar o Senhor Jesus, porque foi Ele que me livrou de todos os perigos. Foi Ele que me deu sustância, foi Ele que me deu força, foi Ele que me deu graça diante das tribulações, para permanecer de pé. Então, assim, quando a gente está na presença do Senhor, as tempestades, elas vêm, elas continuam batendo a nossa porta, mas nós temos que dizer não. Nunca olhar para um problema e dizer, tem pessoas que reclamam, ai, porque você não sabe o que eu estou passando, ai, porque você não sabe as lágrimas que eu estou derramando. Às vezes eu brinco dizendo assim, será que o Senhor ainda tem odre lá? Será que coube todas as minhas lágrimas no odre do Senhor? Mas assim, ó, eu sempre olho para o problema, para a tempestade, seja ela qual for,
ou enfermidade, seja lá o que for, e eu digo, eu sirvo um Deus que é bem maior. E eu estou falando isso que acontece comigo, mas acontece com qualquer pessoa que se coloca na presença do Senhor, que confia no Senhor, que entrega a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, que vive na presença do Senhor, que tem uma vida de santidade na presença do Senhor, que busca o Senhor todos os dias, que se afasta daquilo que não agrada a Deus. Porque nós sabemos muito bem o que agrada a Deus e o que não agrada. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ter sabedoria e discernimento para saber o que me convém e o que não. O que é do Senhor e o que é do Satanás, mascarado como se fosse de Deus. Nós temos que ter entendimento para saber essas coisas. Então, assim, ó, eu penso assim, ó, que todo pai, toda mãe, quando um filho chega a este ponto de, sei lá, de ter coragem de pedir a parte da herança, às vezes os pais têm até pouquinho, mas eles querem que dê a parte deles. Isso causa uma dor muito grande e é muito perigoso. Quero dizer para você que é muito perigoso nós tomar posse daquilo que ainda não está no tempo de colocarmos a mão. É muito perigoso quando tomamos posse daquilo que ainda não nos pertence pelo tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado. E quando assim fizemos, a resposta, ela é terrível. Ela é terrível. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração. E nosso Pai, que está no céu, nos perdoará. Às vezes, lá no fundo do nosso coração, tem coisa. E às vezes, muita enfermidade, muito problema aparece pela falta de perdão. Nós devemos ter um coração perdoador. Porque a falta de perdão também nos traz muitos problemas, muita doença, muita enfermidade. Aquele pai estava com o coração dele sempre aberto, sempre esperando que um dia o filho voltasse. Com certeza muita coisa mudou na casa do pai depois da volta do filho. Muita coisa mudou. Porque o pai se alegrou muito, muito com a volta do filho. E você viu como o filho falou, né? Que ele ia chegar para o pai e dizer que não era mais para tratar ele como um filho, mas sim como um dos trabalhadores. Não subestime o tamanho do amor e da misericórdia do pai, porque não tem limites. É muito mais do que podemos imaginar. Basta que nos arrependemos e façamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? É isso que acontece quando nos arrependemos dos nossos erros e voltamos para a casa do Pai. Eu quero agora orar por você. Meu Senhor e meu Deus, ó meu Rei e meu Senhor, Pai Santo e Pai amado, todos aqueles, Senhor, que assistirem esse vídeo, Pai, que estiverem assistindo esse vídeo, meu Deus, se por algum motivo eles se afastaram da Tua presença, da Tua casa, Pai, ó Senhor, que ao assistir esse vídeo eles tomem coragem e voltem para a Tua casa, voltem para os Teus braços, voltem para a Tua presença, Senhor, porque não existe melhor lugar, Pai, do que estarmos e vivermos na Tua presença, Senhor. Toca o coração deles, meu Deus e meu Pai, para que eles venham se arrepender dos seus maus feitos.
E não subestime o tamanho do teu amor. Porque, Senhor, Tu és um Pai perdoador, Tu és um Pai que está sempre de coração e braços abertos para nos receber. Basta que nos arrependemos dos nossos maus feitos, Senhor, e nos comprometemos, nos fizemos propósitos de caminhar retamente por dentro dos Teus caminhos, Pai, por dentro da Tua palavra, sermos obedientes. Esta é a chave, sermos obedientes à Tua palavra. Amém, amados?